porque uma separação ela não acontece de uma hora para outra, é um processo, acontece progressivamente, vai acontecendo uma separação emocional, psicológica, e depois a física, material, é uma consequência disso. Mas antes desse rompimento físico, dessas separações de corpos, tem uma separação psicológica e emocional antes, que é no decorrer. Então, quando se chega ao ponto de separar fisicamente, aí começa-se, né, a dor emocional do próprio par e uma outra dor que vai causar nos filhos. Então, a dor maior é ainda maior nos filhos, ainda mais quando é pequeno, porque uma separação dos pais, um filho numa idade tenra, traz danos emocionais. Por quê? Claro, se o casal souber separar-se de uma maneira não litigiosa, ou seja, de uma maneira amigável. Porque há muitos casais que se separam e começam um processo de alienação parental. O que seria isso? Colocar o filho contra o pai coloca o filho contra a mãe ou vice-versa. Aí a criança fica no meio desse tiroteio. Aí, claro que isso vai trazer um dano muito grande para a criança. Então, para ser um pouco mais suave, entendendo que uma separação, querendo ou não, ela vai ter uma dosagem de dor, mas não precisa de ser uma dor que vai matar. Não há necessidade. Pode ser uma dor mais leve. Pode ser uma dor que possa se lidar com ela de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais inteligente. E entendendo que a cada ciclo terminado se inicia outros ciclos. Então, para amenizar a dor, o primeiro ponto é buscar separar-se de maneira mais amigável e não focada no litígio. Porque aí a dor que já era grande vai ficar mais ainda. Porque a tendência é o quê? É que os pares começam a disputar, né? E se houver uma criança, vamos disputar a criança, vamos disputar o nosso, vamos ver quem ganha essa jogada. E na verdade, ninguém ganha. Porque a falta de paz vai ser para ambas as partes. O desgaste vai ser para ambas as partes. A guerra, entre aspas, entre famílias vai causar danos não somente para a criança, mas também para outros que estão envolvidos, o pai, a mãe, irmão. Você entende? Vai criando uma corrente de dor. Essa é a grande coisa. Sim, não é todos os casais que vão brigar, né, por causa do filho, né? Sim. A gente sabe que existe pais, né, é mais pro lado do pai do que da mãe, que não tá nem aí, né, pro filho, né, enfim. Mas existe mães também que também não tá nem aí, né, deixa o filho com o pai. Sim, e vai pro mundo. Exatamente. A questão é, quando se tem isso, como é que, principalmente o filho mais novo, né? Quais são os traumas que ele carrega? Porque minha mãe nunca chegou a separar do meu pai, porque ela tinha uma fé, né? Que ele ia melhorar, que Deus ia fazer a obra. Ela era a crença dela. Então ela aguentou por 20 anos, né? 20 anos, uma traição, ela aguentou muita coisa. Então, assim, hoje ele melhorou muito, né? Mas olha o quanto que todo mundo sofreu, os filhos. E eu não sabia que eu ia pegar traumas desse relacionamento, mesmo não separando, entendeu? Sim. E é porque uma das coisas que a gente também já havia falado um tempo atrás é que uma criança dos 0 anos até os 6, 7 anos, ela é exclusivamente uma esponja e uma antena. O que eu quero dizer? Ela vai captar tudo e vai absorver tudo. E se o ambiente dela não for saudável, isso vai repercutir emocionalmente, psicologicamente, e pode gerar traumas para toda a vida. E há muitos traumas que de fato acompanham as pessoas para o resto da vida, se elas não encontrarem um caminho de ressignificação. Mas só que tem muita gente que carrega esses traumas para o resto da vida porque elas nem sabem que tem esses traumas. Porque quem tem trauma acredita que não tem. Acredito que os outros tenham. É uma defesa que a gente tem. Mas todos têm trauma. Sabe por quê? Porque nenhuma criação é perfeita. A criação ela pode ser saudável, mas até a criação mais saudável, ela acaba gerando algum tipo de trauma. Mas aí, a depender da intensidade, a depender da frequência, a depender de como é aquele ambiente lá, os traumas podem ser mais
potentes ou menos potentes. Ou seja, eles podem ser mais possíveis de serem solucionados num intervalo de tempo menor ou precisa de um tempo maior. Aí depende de vários aspectos. Mas todo trauma é tratável. Entretanto, todavia, contudo, e quando a pessoa não sabe que tem trauma? Porque muitas vezes o trauma leva as pessoas a esquecerem de coisas. Porque a dor é muito grande. No consultório mesmo, algumas... Oi? Eu não sabia que tinha. O quê? Traumas. Não sabia? Eu não sabia tá. que tinha traumas. Então, mas aí você não sabia. Mas esses traumas conduziam a sua vida. Sim, porque eu não dava certo em relacionamento nenhum. Eu me apaixonava muito rápido. Eu nem sei se uma amiga minha, né, tá aqui na live. Eu acho que ela está, e ela falava, amiga, você já está apaixonada de novo. Ela brigava comigo. Então eu não sabia que isso era um conjunto de coisas, assim, de lixo que estava acumulado no meu inconsciente. Sim, já concluiu? Já que você trouxe esse exemplo, eu atendi uma mulher com algo não igual ao seu, mas similar. O caso dela, na verdade, ela agia como você agia, e o caso dela foi uma falta da mãe na vida dela. Aí ela buscava preencher essa falta fazendo pelos outros e trocando de relações em relações. Por quê? A maneira que ela fazia para ser vista era cuidando dos outros, fazendo pelo outro, fazendo o que fosse possível, porque ela tinha um grande medo de ser abandonada. Como ela foi, ela se sentiu pela mãe. Então, o que ela faz? Isso gerou um trauma, ela não sabia desse trauma, e esse trauma estava conduzindo a vida dela. Quando a gente identificou no processo terapêutico que esse era o motivo que ela entrava em relacionamento, aí ficava um tempo, aí a outra pessoa não suportava, porque às vezes essa pessoa que é muito carente, que ela tem essa falta, esse abandono muito grande, ela acaba sufocando o parceiro. Aí chega um tempo que a pessoa lá não suporta mais. É uma pessoa super amável, super maravilhosa, é uma das melhores pessoas para você se relacionar. Entretanto, todavia, contudo, quando ela está muito carente, quando esse nível de carência é muito grande, ela sufoca o outro, porque falta, ela nunca vai preencher aquela relação que ela teve com a mãe ou com o pai, com um parceiro ou com qualquer outra pessoa. Ela precisa aprender a ressignificar essa relação passada para poder estar bem na relação futura. Se ela tentar preencher o vazio da relação passada com as relações no presente, sempre a tendência é que seja nada saudável. A tendência é que as relações fiquem cada vez mais pesadas e ela vai pulando de relação em relação e não entende. Termina aqui, vai para lá, termina aqui. Porque ela está buscando algo, ela ou ele, porque é independente, isso pode ser homem ou mulher, vai ficar buscando na relação aquilo que ela nunca vai encontrar. O que ela vai encontrar é sempre dor, mágoa e ressentimento. Aí vai chegar um ponto que ela vai falar bem assim, não tenho sorte para o amor. Como é que homem nenhum presta, ou mulher nenhuma presta. Claro, ela está sendo conduzida por algo que está levando ela sempre para a dor, ela sempre está se frustrando. Mas qual é o caminho da libertação? Olhar para o trauma, enfrentar o trauma. Mas para eu olhar para o trauma e enfrentar o trauma, eu preciso de entender primeiro que eu tenho um trauma para eu tratar. Mas aí muita gente não sabia, assim como a mulata maravilhosa que também não sabia, e eu também não sabia. Eu tinha um trauma relacionado à rejeição. Então, todas as mulheres que se aproximavam, a tendência era o quê? Que eu me sentia rejeitado. Aí o que eu fazia? Eu tinha comportamento que fazia ela exatamente fazer o que eu não queria. Entendeu? Quando eu entendi o trauma e eu tratei, isso foi perdendo força e eu comecei a agir de maneira mais consciente. Então,